Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, você vai assistir um trechinho de um resumo da obra Paulo e Estevão. É a nossa dica de leitura de hoje aqui no meu canal no YouTube, nessa playlist que eu estou gravando, né? Incentivando aos leitores, aos meus seguidores, a buscarem o conhecimento, principalmente se você é espírita ou espiritualista. Eu criei essa playlist para deixar essas dicas aqui e aprofundar um pouco, né, na leitura dessa obra para degustar aqui com você mais tarde que estiver assistindo este vídeo. Aqui bem no começo, gente, só lembrando que isso aqui é um clássico, foi o primeiro romance que Chico Xavier psicografou. Esse livro, né, segundo nos contam e as pessoas que trouxe essas informações, Chico Xavier escrevia no intervalo, né? Ele ainda trabalhava lá no Ministério da Agricultura. Ele, nos intervalos do almoço, ele almoçava rapidinho, sentava lá no cantinho, numa mesa, e ia escrevendo essa obra. Aqui no comecinho da obra, breve notícia, o apóstolo dos gentios, é justo, pois, esperarmos a interrogativa, porque mais um livro sobre Paulo de Tarso, homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida. Continuando, o mundo está repleto dessas fichas educativas, com referências aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre Jesus num esforço incessante. Então essa história é linda. A primeira parte você lê assim, quando você chega na segunda parte, gente, quando eu li esse livro eu chorei. A beleza, a quantidade de informação, a quantidade de coisa boa que ele nos oferece, que ele nos proporciona. Ele diz aqui, em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas do Estado, enquanto outros distanciados voluntariamente do trabalho justo. Então, aqui ele traz um breve resumo, como se fosse um prefácio. Eu vou ler alguns trechos desse prefácio, que é importante também. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus, relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Então, no momento que ele enxerga aquela luz, que ele ia com aquelas pessoas, né, com uma intenção de vingança, né, ainda como Saulo de Tarso, o convertido de Damasco, naquele momento, ele, ao enxergar aquela luz do Mestre Jesus, ele fica cego, cai no chão. Dali em diante, ele começa o seu martírio, as suas dificuldades, as pessoas que o abandonaram, as pessoas que não queriam ele por perto. Isso acontece, gente, nas melhores famílias. Vamos lembrar que Paulo de Tarso, por exemplo, ele nos traz essas informações, esses conhecimentos aqui nesta obra, que serve como você, para teste. Lembramos que nós, aqui na Terra, em alguns momentos experimentamos altos e baixos. E esses altos e baixos está incluso, né, a fortuna ou a miséria. E no momento que você perde emprego, às vezes você teve que desfazer dos seus bens, por algum motivo, a própria família é a primeira a lhe abandonar. A depender da situação, não são todas, mas a maioria delas acontece isso. Porque isso aconteceu comigo. Então eu tenho essa experiência para contar para vocês também. Que no momento que eu passei por um grande resgate profundo na minha vida, com a minha família, todos me abandonaram. Mas a espiritualidade me acolheu, tanto que eu estou aqui para contar essas histórias, para ajudar muitas pessoas, para partilhar conhecimentos. E ao mesmo tempo, para ajudar nas sugestões de obras, como eu estou fazendo agora. Continuando, ele diz o seguinte: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes
tem a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil e inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo ao fim de suas tarefas materiais, entre perseguições e enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, disseções, pedradas, açoites e encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador, que trabalhou diariamente para a luz. Porque a partir daquele momento que ele tem aquele reencontro com Jesus, aquela luz que ele não sabia o que significava, ele transforma toda a sua vida, toda a sua caminhada. Ele transforma tudo, muda de nome, muda de cidade e vai peregrinar por toda a sua caminhada a divulgar as palavras do Mestre Jesus. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo teria na terra das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Então, aquela barreira existente entre ele e Jesus, entre as palavras do evangelho, né, ele repudiava ao extremo, ele não aceitava que ninguém tomasse, né, ele não aceitava que ninguém tomasse aquele espaço que ele achava que ele era o doutor realmente da lei, porque ele era o doutor da lei. Ele mandava naquela cidade de Coríntios. Então, vale a pena você estudar um pouco essa história. Vamos lá. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo, se ele não tivesse, né, a ajuda do Mestre Jesus, dos espíritos de luz, das pessoas que foram colocadas ao seu redor para ajudá-lo nesse momento. Né? De tempos em tempos ele tinha que estar de cidade em cidade, correndo, escondendo daquelas pessoas que queriam apedrejá-lo, e foi apedrejado. Tá? A história é longa, tá, gente? Eu só estou dando aqui fragmentos dela. Tá? Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso, que foi uma história muito triste aqui no livro. Tá? O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. Então, nesse momento aqui, a gente faz uma pausa para lembrar que que foi Paulo de Tarso que mandou apedrejar Estevão. Por ciúme, por orgulho, por vaidade, por não aceitar a humildade. E quando você chega nessa parte, gente, é triste. Aqui ele conta, né, a história de Abigail, irmã de Estevão, que ele apaixonou por ela, mas devido aos seus caprichos, aos seus orgulhos, né, ela se afasta dele. Ela assiste o apedrejamento do irmão Estevão, a pedido de Paulo de Tarso. Então, uma história, você tem que ler com calma, com paciência, e valorizar o trabalho do Chico, do homem, do ser humano, desse espírito iluminado que está lá do outro lado, ajudando a todos nós, porque ele não tem dono. A obra do Chico está aí para todas as pessoas assistirem, estudarem, analisarem e colocar em prática da melhor forma possível, como você conseguir. Então aqui, bem na primeira parte, ele diz assim: corações flagelados. Amanhã enfeitava-se de muita alegria e de sol. Então você visualiza isso. Amanheceu o dia, aquela alegria, o sol, as árvores, o vento. Você vai imaginando isso. Mas as ruas centrais de Corinto
estavam quase desertas. No ar brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava, na fisionomia cintuosa das vias públicas, o sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. Então, aquelas liteiras, aquelas mulheres que colocavam aquele coisa aqui dentro do pescoço para levantar, né, para andar bem elegantes pela cidade. Lá tinha aquelas liteiras, né? Então, nós sabemos que aqui tem tantas histórias que eu não vou contar. Eu vou deixar como sugestão. E aí, no outro vídeo, era para falar sobre um médium, né, que eu estava assistindo aí na internet. E ele falando, né, de umas pessoas que escrevem cartas, que não sabem o que escrevem, que não estudam direito. Gente, cada pessoa aqui na Terra é responsável pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu trabalho. Você é chamado e escolhido. Quando você descobre a mediunidade, que a mediunidade é esse campo facilitador para esse intercâmbio, você vai fazer dela o que você desejar. Lembrando que a mediunidade, ela está aí disponível, seus talentos, para servir, para ajudar, para acolher, para amparar, para amar. Isso se você desejar. Agora, se você não quiser mexer com essas coisas, isso é problema seu. Isso não é bonito a gente chegar aqui falando que o fulano de tal está lá trabalhando numa casa espírita, né? Fazendo um trabalho de cura espiritual, usando aquelas instrumentações para os fenômenos mediúnicos chamar atenção e dizer que ele não conhece, que ele é isso, que é aquilo. Não, cuida do seu trabalho. Cuide da sua essência, da sua atitude, do seu comportamento. Mostre o seu trabalho para que as pessoas sintam orgulho de você. Porque o que vai contar aqui para que as pessoas continuem te seguindo, para que as pessoas continuem valorizando o seu trabalho, é o seu comportamento. É as suas atitudes trabalhando e fazendo bem aqui na internet. Ou presencialmente. Então a gente tem que mostrar a nossa moral, o nosso trabalho com desinteresse. O que as pessoas frequentadoras de casas espíritas fazem é contribuir com a casa espírita, é adquirir uma obra que muitas vezes você psicografou e com muito esforço você imprimiu, você divulgou, publicou, e as pessoas vão adquirir aquela obra para ajudar na sua tarefa. Então mostre o seu trabalho bonito que você vem fazendo há tantos anos. Que Deus te proteja, que você mude os seus pensamentos, que a cada dia você vai se sentindo mais amparado pelo seu mentor espiritual, pela espiritualidade. Lembrando que o nosso mestre aqui é o Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. E aqui eu deixo o meu abraço fraterno para todos vocês, com essa sugestão de leitura. Leia, releia, estude. Busque o conhecimento. Busque o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, que só você, mais tarde, verá quanto valioso é ser um instrumento capacitado, escolhido, disciplinado a serviço do Cristo. Tudo flui, tudo muda quando você se transforma. Até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.